Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 57. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao versículo 62. Diz assim o texto sagrado, queridos irmãos: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ó Deus, mais uma vez nós nos voltamos para o Senhor em oração, à luz da Tua palavra agora aberta diante de nós, pedindo tão somente: fale conosco, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, por meio da Tua palavra, ó Pai, transformar nossas vidas, impactar nossos corações. Que saímos dessa manhã deste lugar transformados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós sabemos o valor da identidade, e em muitos casos nós gostamos da identidade que nos atribui, ou aquela que buscamos ter. Todos nós gostamos que as pessoas olhem para nós e se admiram da nossa identidade, daquilo que nós somos, ou também daquilo que nós queremos ser, da maneira que nós nos comportamos ou nos apresentamos. Só que nem sempre é analisado, é avaliado o investimento que é necessário para alcançar essa identidade. Às vezes nós buscamos tanto ser alguma coisa, ser alguém diferente, e muitas vezes esse processo não é analisado, as lutas que passamos para chegar a tal lugar. Há profissões que são necessários anos de estudos, outras que requerem muita abnegação. Percebemos que sempre há algum investimento que se faz necessário. E olhando para a vida do cristão, para ser um discípulo, não é diferente. Para se tornar um autêntico discípulo de Jesus, para se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus também, é necessário muita abnegação. É necessário, para que eu me torne um verdadeiro discípulo de Jesus, que eu entenda o custo, o preço da vida de discípulo. Porque ser um discípulo de Jesus, ser um seguidor de Jesus, não é apenas uma questão de nomenclatura ou de status. Porque hoje você falar que é gospel é legal. É legal você falar: eu vou na igreja, eu vou à igreja, não, eu estou na igreja. É legal você falar. Se tornou apenas um jargão sem profundidade, sem transformação na identidade, sem transformação no caráter. As pessoas falam que são, mas não se comportam como da maneira que falam que são. Elas simplesmente falam. Por isso que ser discípulo não é apenas uma questão de status, porque um discípulo de Jesus, ele é reconhecido por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele faz e por aquilo que ele diz. O discípulo, ele é alguém que pensa diferente, que fala diferente, que age diferente. Por isso que ele é identificado dessa maneira. E quando nós olhamos para o texto que nós aqui lemos, Lucas, capítulo 9,
Lucas aqui no seu evangelho nos apresenta, a partir do versículo 57, 3 homens que tiveram a oportunidade de serem discípulos, de serem seguidores de Jesus, só que se mostraram não estarem preparados para tal projeto, não estavam preparados. Esse relato de Lucas 9, 57 ao 62 nos leva a refletir sobre a nossa identidade como discípulo de Jesus. Ele nos leva a refletir sobre como que eu tenho sido discípulo de Jesus, se é que eu sou. Por isso que é necessário nesse texto observarmos algumas implicações, e essas implicações podem ser observadas nos diálogos de Jesus com esses homens, porque esses 3 homens nos mostram 3 tipos de discípulos, ou melhor, candidatos a seguidores de Jesus, nos levando a olhar para nós e respondermos a seguinte pergunta: que tipo de discípulo você é? Que tipo de discípulo eu sou? Que tipo de discípulo nós somos? Então eu quero olhar para esse texto e responder essa pergunta, e gostaria que você analisasse, olhando para a tua vida, à luz daquilo que vamos aprender, e responder essa pergunta com sinceridade: que tipo de discípulo você é? Se não, vejamos. Em primeiro lugar, o texto aqui apresenta aqueles que têm uma motivação errada. Os candidatos ao discipulado, ao discípulo, aos seguidores, que têm uma motivação errada. Olha novamente o versículo 57 e 58. Diz assim: Jesus aqui ele está caminhando com os seus 12 discípulos. Então, indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E de acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 19, é a única referência que tem desse primeiro homem. Ele é um escriba. E aqui, ele afirma querer andar com Jesus, ele afirma querer seguir Jesus. Ele diz: Senhor, eu vou te seguir aonde quer que fores, eu quero ir contigo, eu quero lhe seguir. Só que ao ser interpelado pelo Salvador, por Jesus, nós percebemos que ele não estava disposto a abrir mão de algumas regalias que ele tinha na vida. Ele queria seguir a Jesus, mas continuar com o estilo de vida dele. Ele queria seguir a Jesus, mas queria continuar vivendo o padrão dele. Ele queria seguir a Jesus, mas querendo continuar com algumas questões. Não, Deus, eu vou te seguir, Jesus, mas eu quero, isso aqui não mexe não. Isso aqui é meu, não quero que mexa com isso não. Por isso que seguir a Jesus é uma experiência muito rica. É discípulo de Jesus. É maravilhosa seguir Jesus. Só que não é fácil. Não é fácil. Ser discípulo de Jesus não é uma tarefa fácil. Ser discípulo de Jesus não é um caminho fácil. Jesus aqui, quando o texto diz que eles estavam indo o caminho afora, quando nós olhamos a narrativa, entendemos que o caminho que Jesus está fazendo, ele estava indo para Jerusalém, ele ia ser preso, ele ia ser morto. O caminho de seguir a Jesus é um caminho de sacrifício, é um caminho de cruz. E Jesus, ele sendo filho de Deus, ele deixa claro: olha, filho, você quer me seguir? Mas entenda uma coisa: as raposas, ela tem o seu covil, ela tem onde se esconder. Os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por isso eu preciso entender essa palavra de Jesus. Por que Jesus disse isso para ele? Porque aqueles que querem seguir a Jesus, motivados por vantagens pessoais e terrenas, recebem dele uma imediata resistência. Não adianta. Não é assim que se segue, não é assim que se torna. O seguidor de Jesus não deve contar com uma vida de luxo. Se você pensa em querer ser discípulo de Jesus e continuar tendo uma vida de luxo, de prazer,
de vantagens pessoais, materiais, você está enganado na sua vida cristã e discípulo, como discípulo de Jesus. Como discípulo de Jesus, precisamos considerar o preço do discipulado e entender que nós não seremos aceitos se queremos ou se desejamos segui-lo e continuar com a mesma vida. Quando nós olhamos para a vida dos apóstolos e tantos outros mártires que abdicaram de tudo e da própria vida para se manterem como discípulos de Jesus, nós percebemos que há um custo, há um preço a pagar. E o discípulo deve estar ciente disso, irmão. Seguir a Jesus requer abnegação. Seguir a Jesus requer pagar um preço. Seguir a Jesus requer que você entenda que você abre mão de si mesmo. Porque você não vive mais a tua vida, você não vive mais aquilo que você quer, você não faz mais aquilo que você acha que quer e deve fazer, porque ser discípulo é entender que Ele muda a nossa vida, porque a vida que eu tenho não é minha, é dele. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, Ele me resgatou e me deu uma nova vida. Por isso que Paulo disse, eu não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim, porque a minha vida eu a perdi pelo pecado, e Ele me deu uma nova vida. Então essa nova vida não é minha, a minha vida é de pecado, eu estava condenado. A vida que eu tenho, se eu estou vivo, é graças a Ele, não é a minha vontade que eu faço, não é do jeito que eu quero, é do jeito dele, porque Ele é o meu Senhor, é Ele que é o meu Salvador. Então eu não faço o que eu quero, eu preciso entender isso, é um preço a pagar. E se olharmos para as narrativas bíblicas, irmãos, nós vamos ver muitos homens que tiveram que abrir mão de suas próprias vidas. Ao profeta Jeremias, custou ser jogado em uma cisterna e lá ficar atolado na lama, mesmo ele exercendo fielmente o chamado de Deus. A José, custou-lhe há uns anos na prisão, mesmo sendo inocente e andando reto diante do Senhor. A Paulo e Silas, pregadores do Evangelho, plantadores de igreja, foram açoitados, mesmo sendo eles instrumento do Senhor para libertar, salvar pessoas. Por isso que quando Paulo convida Timóteo, no capítulo 2 da sua segunda carta, no versículo 3, ele disse: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Porque ser discípulo é participar dos sofrimentos de Cristo, irmãos. Então entenda isso, irmão, em nome de Jesus. Mesmo que nessa manhã talvez você esteja na igreja com motivações talvez erradas, Jesus nessa manhã te trouxe aqui para corrigir as suas motivações. Jesus nessa manhã está falando comigo e com você, para que possamos rever as motivações que nos trazem à igreja todos os dias. Por que você vem nos cultos? Qual é a tua motivação? O que você quer? O que você espera? Se você espera vantagens materiais, luxo, uma vida de tranquilidade e paz, eu convido você a pensar seriamente, porque ser cristão não é vida de paz e luxo, é luta, é dificuldade. Porque no mundo teremos aflições, disse Jesus, o nosso Senhor e Mestre. Se você almeja uma vida de paz e tranquilidade, eu não te indico o cristianismo. Porque ser cristão, irmãos, nessa terra, nós vamos sofrer. E por que Deus permite isso? Para que lembremos que a nossa pátria não é aqui, para não nos apegarmos nessas coisas, porque tudo isso vai passar, tudo isso passará. Por isso que temos que lembrar das admoestações de Jesus para os seus discípulos, em Mateus 10, no verso 16: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Seja prudente, entenda isso, em nome de Jesus. Lembra sempre disso. Seguir a Jesus. Que tipo de discípulo você é? Será que você é daqueles que tem a motivação errada? Mas eu aprendo uma segunda coisa com esse texto. Em segundo lugar, o texto apresenta para mim um outro tipo de discípulo, que eu preciso também avaliar a minha vida. Aqueles que têm uma prioridade errada. Olha aí os versículos 59 e 60. Os versículos 59 e 60 dizem assim: a outro disse Jesus: segue-me.
Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Aqui nesse segundo episódio, nós podemos ver algo bem interessante, que agora o segundo homem, ele teve a honra, o privilégio de ser chamado pelo próprio Senhor, pelo próprio Jesus, ser convocado por Jesus diretamente, diferente do primeiro, que se ofereceu. Aqui agora Jesus o convida. Jesus fala para ele: segue-me, vem comigo, anda comigo, me segue. É uma convocação como a nossa convocação, onde o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, passamos a ter vida com Ele por causa do chamado dele para nós. Só que esse segundo homem parece não ter entendido o chamado e a dimensão desse chamado. Tanto que o texto nos mostra e nos revela que ele tinha algo mais importante. Ele tinha algo mais necessário, segundo ele, para ele. A prioridade da sua vida naquele momento não era seguir Jesus, era sepultar o seu pai. Jesus o chama: segue-me. E ele disse: não, Senhor, peraí, eu preciso ir primeiro. Deixa eu primeiro sepultar meu pai, aí depois eu sigo o Senhor. Depois eu vou te seguir, Senhor. Depois eu vou fazer o que o Senhor quer. Deixa primeiro eu fazer isso aqui, depois eu faço aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer. E quando eu olho para isso, é possível que essa resposta dada a Jesus revele o desejo desse homem, que ele tinha de esperar primeiro a morte do seu pai, aproveitar os possíveis últimos anos de vida do seu pai, para depois então da morte do seu pai, ele seguir Jesus livremente. E entenda uma coisa aqui, em nome de Jesus. Jesus aqui, ele não está incentivando desonrar pai e mãe. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está mostrando para este homem que a pregação do reino, a pregação do evangelho, deve ser a prioridade de um discípulo. E é isso que é mais importante, a pregação do reino. Por isso que Jesus disse para ele: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. A mensagem do evangelho é mais importante do que qualquer outra coisa. A mensagem do reino de Deus é mais importante do que qualquer outro motivo ou prioridade que eu tenha na vida. O que eu tenho que entender, queridos irmãos, é que todo aquele que é chamado por Deus é enviado de Deus. Quem encontrou o pão da vida não pode só negar esse pão aos que perecem. Aqueles que foram arrancados do império das trevas não podem deixar de levar a luz do evangelho para aqueles que ainda jazem nas trevas. Aqueles que foram perdoados não podem deixar de avisar aos que jazem perturbados pelos seus pecados que Deus é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Se você alcançou isso, se você recebeu o pão da vida, se você recebeu o perdão de Deus, se eu recebi o perdão de Deus, se eu fui alcançado por essa graça, se a mim foi dada a graça de enxergar a minha vida como pecador e que eu tenho um Salvador, eu preciso proclamar essa mensagem para aqueles que ainda estão nas trevas. Se eu recebi o pão da vida, se agora eu tenho contentamento, satisfação em Deus, eu preciso levar isso para aqueles que ainda não têm. Prioridade, prioridade. E eu pergunto para você que aqui está nessa manhã, qual tem sido a sua prioridade, meu irmão? Qual tem sido a tua prioridade? Jesus neste momento está falando com você que aqui está na igreja. Essa palavra é para você, é para mim. Você que tem nos assistido, você que nos ouve, você que
quando pode, se envolve com as coisas da igreja. Você que quando pode, participa das atividades da igreja. Você que vez ou outra colabora com as coisas da igreja sem muita fidelidade. Ele está falando com você. Ele está te vendo. E nesse momento Ele quer mudar a sua vida, irmão. Salmo 139 que nós lemos nos diz que Jesus, que Deus, Ele nos sonda e nos conhece. Ele sabe as prioridades que estão no teu coração aqui. E Ele nesse momento quer mudar a minha, a tua prioridade daqui para frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, priorize o reino de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, priorize o reino de Deus na tua família, no teu casamento, no teu trabalho. Coloque o reino de Deus acima de todas as coisas. Se você almeja e se você quer ter contentamento na vida, satisfação na vida, propósito na vida, a razão de encontrarmos inúmeras pessoas descontentes na vida é porque vivem sem propósitos. E por que tem muitos crentes dentro da igreja insatisfeitos com a própria vida? Porque eles não estão vivendo os propósitos de Deus. Aquilo que Deus os chamou para fazer. Eles querem estar na igreja, mas eles só querem vir à igreja quando podem. Eles só querem se envolver com as coisas da igreja quando dá tempo. Agora eu tenho um tempinho, vou lá ajudar. Agora eu tenho um tempinho, vou lá fazer. Deus não quer um tempinho, Deus quer a tua vida, porque quem te deu essa vida foi Ele. Ele não quer migalhas na sua vida, Ele quer você por inteiro, o seu melhor. Ele não quer pouco, Ele quer tudo, porque tudo que você tem foi Ele quem deu. A saúde, o trabalho, a família, foi Ele quem te deu, foi Ele quem nos deu. Não me pertence, eu não posso querer negociar, barganhar com Deus. Oh Deus, eu estou meio atarefado agora, não dá para me envolver agora, não dá para eu fazer aqui agora, eu estou com outras prioridades, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que ter aquilo, meu irmão, em nome de Jesus. Enquanto você viver assim, você não vai encontrar plena satisfação na vida. Porque só Deus e a vontade dEle, quando estivermos no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele nos manda e quer que façamos, é que vamos ter plena satisfação e contentamento em Deus. Somente assim. Somente assim. Mas uma terceira coisa que eu aprendo no texto. Que tipo de discípulo você é? Em terceiro lugar, o texto apresenta aqueles que têm uma noção de tempo errado. Olha o versículo 61 e 62. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Esse terceiro e último episódio mostra mais um homem que se dispõe a seguir a Jesus. Só que ele parece não estar tão determinado a isso. Ele pede para primeiro se despedir dos de casa. Talvez este seja o diálogo mais intrigante nessa passagem. Porque talvez nós poderíamos argumentar aqui da seguinte maneira: que mal há numa despedida? Que mal há em você se despedir? O texto aqui não explica o porquê, mas nós temos plena confiança. Jesus, o conhecedor de todas as coisas, aquele que conhece as intenções, aquele que conhece as motivações, Ele conhece o que passava no coração das pessoas. Ele sabia que este homem não estava com o coração totalmente engajado no reino de Deus, e por isso ele fala sobre a importância de não olhar para trás. Por isso que Jesus respondeu para ele: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto do reino. Se você diz que quer seguir-me, então me segue, olha para frente.
Não me segue olhando, mas eu queria ir, mas eu queria ir mais. Não, queridos, não existe mais. Não existe mais. O discípulo é chamado a olhar para frente, chamado para avançar, e por isso não pode ter alguma coisa que o prenda e o faz voltar, olhar, desejar, querer estar, querer voltar. Não, você não pode querer estar aqui e olhando, querendo estar lá atrás. Não. Possivelmente o coração deste homem estava dividido. A nobre honra de ser um discípulo não permite que o discípulo tenha um pé em uma coisa e o outro pé na outra. Ou você está em Cristo, ou você está no mundo. Você não pode querer as duas coisas. Ou você serve o Senhor Todo-Poderoso Deus, ou você serve a si mesmo, os teus desejos e caprichos e vontades. Eu preciso refletir sobre isso. Que tipo de discípulo eu sou? Será que eu tenho a noção errada de tempo? Ser um discípulo de Jesus é algo nobre, irmãos. Ser um discípulo de Jesus é algo ímpar, sublime. E é necessário lembrar que justamente com a honra, juntamente com essa honra, há também responsabilidades, as quais não podem ser esquecidas. E eu preciso lembrá-las sempre. Essa identidade de ser discípulo requer saber que há um custo. Sempre haverá o que abrir mão para o reino de Deus, para que o reino de Deus seja prioridade na minha vida. Haverá um momento que eu não vou poder atender aos caprichos da minha esposa, porque eu não sirvo a ela, eu sirvo a Deus. Preciso deixar isso muito claro para ela e para a minha família. Eu sirvo a Deus, quem me salvou foi Deus. Eu sirvo o reino de Deus, e não são os caprichos, não são as vontades de uma mulher ou de um homem. Ah, meu marido, a minha mulher, ai menino, ai meu patrão. O reino de Deus deve ser prioridade em nossas vidas. No reino de Deus não há espaço para distração, e nem para o saudosismo, ficar distraído. De vez em quando eu vou lá na igreja, vou lá, me envolvo, depois zoom, aí depois eu volto. Nós precisamos lembrar as palavras de Jesus sobre a dificuldade do discípulo em Mateus 10. No versículo 34 e 39 diz bem assim. Olha o que Jesus disse. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 34. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Jesus falando. Não penseis que vim trazer paz na terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Que tipo de discípulo você é? Eu quero concluir essa mensagem desafiando a cada um de nós nesse momento. Que reflitamos em nossa própria vida e responder com sinceridade essa pergunta. Respondermos com sinceridade. Que tipo de discípulo eu sou? E eu preciso ser muito sincero. Será que eu sou o discípulo que tem motivação errada? Será que eu sou aquele que tem a prioridade errada? Ou aquele que tem a noção de tempo errado? Que tipo de discípulo eu sou?
Você precisa responder a si mesmo e então, analisando a tua resposta, tomar a decisão, irmão. Toma uma decisão, enquanto é tempo. Toma uma decisão. Não leve de qualquer maneira. Não leve na brincadeira aquilo que Deus leva a sério. Não brinque de ser crente. Não brinque de vir à igreja. Não brinque de ser discípulo. Não leve na brincadeira aquilo que Deus leva a sério, porque isso vai lhe custar muito e muito caro. Deus conhece o teu coração. Por isso que Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então não é ouvir a igreja, é ser igreja. É ser. Que tipo de discípulo você é? Que você possa olhar para si e responder com sinceridade essa pergunta e assim tomar uma decisão quanto a isso. Fiquemos de pé, vamos orar.